Agora eu gostaria de chamar o Thiago e o Lucas Rampin, que ele vai falar um pouco mais de MLflow, que é a nossa base fundacional para a nossa estratégia de AI. Tiagão, Lucas. Ó, pro Thiago já começa batendo palma, porque ele... Fala pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero pedir um favor para vocês. Quem estiver conectado no canal 2, levanta a mão por gentileza. Pô, legal. Eu vou quebrar um pouquinho o script aqui e vou dar uma animada. Eu acho que está muito silencioso aqui. Eu vou contar até 3 e aí no 3 vocês me ajudam e dão um grito. Aê! Eu desafiei aqui o meu amigo Rodrigo, que está na trilha aqui do lado, que o canal 2 ia bombar agora. Vai ser a melhor apresentação. Então no 3 vocês me ajudam e não deixa eu pagar esse mico sozinho, beleza? No 3, hein? Aí todo mundo grita aê. 1, 2, 3. Aê! Boa, boa, boa. Agora sim a gente pode começar. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito prazer, o meu nome é Thiago da Hora. Eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks e atendo as empresas financeiras. Não vou apresentar o meu amigo Lucas, que eles me proibiram de ultrapassar os 10 minutos. Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho, tá? Mas eu já aproveito para dar um spoiler aqui para vocês, tá? O título é MLflow 3.0, mas eu quero propor um título diferente para vocês antes da gente começar, tá? E até já combinar com vocês alguma coisa. O que a gente vai apresentar aqui para vocês é como que vocês podem produtizar a entrega de agentes de inteligência artificial com qualidade. Então, essa é a nossa sessão, e aí a gente vai falar um pouco do que é o MLflow e como que ele ajuda com isso, tá? Eu quero que vocês saiam dessa sessão sabendo 3 coisas. Então, a primeira é responder o que é o MLflow, por que o MLflow, e por último, o Lucas trouxe uma demo aqui sensacional para mostrar para vocês como a gente consegue, de fato, produtizar e entregar com qualidade agentes de inteligência artificial, beleza? Então, vamos lá. Bom... todo mundo aqui, eu imagino que nem todo mundo aqui é cientista de dados, né? Então, assim, só para eu ter uma ideia e calibrar um pouco o nível que eu vou falar sobre o tipo de problema que resolve, quem não for cientista de dados, levanta a mão para mim de novo, por favor. Ah, legal, a gente tem bastante gente que provavelmente pode ser que tenha ouvido falar do MLflow, né, como um engenheiro de dados, um analista de dados, às vezes até mesmo alguém de produto, de negócio, pode ser que já tenha escutado, mas se você for cientista de dados, certamente você já trabalhou com o MLflow, tá? Então, antes de falar um pouco sobre esse framework, eu quero explicar para vocês o problema que ele resolve. Tá? Então, quando a gente pensa em um modelo de machine learning, aí vamos pensar aqui em um exemplo e falar de machine learning clássico mesmo, né? Então eu quero, por exemplo, resolver um desafio que é de score de crédito. Eu quero resolver um desafio no varejo de qual que é a next best offer, né? Então eu quero ofertar qual que é o produto que faz mais sentido, que tem fit com o meu cliente. Quando eu penso na área da saúde, então eu já estou pensando, como que eu faço para detectar alguma doença, né? Ou a hora que eu penso também na manufatura, eu quero fazer a predição de equipamento, né? Então, beleza, pessoal. Nossa, foi muito mais animado, viu? Valeu. Então, imagina que a hora que eu penso da fase que eu estou desenvolvendo esse modelo para colocar ele em produção, para poder realizar essa etapa de inferência, fazer essas predições, o código que eu escrevo de machine learning representa só isso daqui que está no centro da tela. Tá? Vocês podem estar pensando, pô, da hora, mas você está falando isso para machine learning clássico, né? Se a gente falar de GenAI é muito mais código. Negativo, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, me procura depois. Eu mando um link para vocês para poder fazer uma implementação da arquitetura Transformers com menos de 400 linhas de código. Tá? Então, assim, o código é apenas uma pequena parte na entrega de modelos de inteligência artificial, e aí eu não estou falando só de machine learning clássico. Tá? Então, vamos pensar agora no seguinte. Se a gente está falando que o código é só uma pequena parte, todo esse entorno eu poderia classificar e dividir em 3 etapas. Tá? Então, a primeira etapa que é a preparação de dados, a segunda etapa que é o desenvolvimento do modelo, e o terceiro que, de fato, vai fazer a implantação desse modelo. Tá? Como que o MLflow entra e qual que é esse problema, como que ele ajuda a resolver esse tipo de problema? Tá? Então, para quem não conhece, o MLflow ele é um framework open source, tá? Então ele é gratuito. Vocês que são amantes aí de Databricks já estão bem familiarizados com ele dentro da plataforma. Eu vou até falar alguns diferenciais que tem quando vocês usam dentro da Databricks daqui a pouquinho, mas basicamente ele é um framework open source, tá? Então, como que ele ajuda da hora nessas 3 etapas aí que você comentou, tá? Então,
Imagina o seguinte, eu preciso agora, quando eu penso em entregar com qualidade, eu preciso produtizar, não tem como eu fugir de um conceito de arquitetura de software, de desenvolvimento, na hora que eu penso no conceito de DevOps. Né? Então, como que eu faço para entregar com qualidade, de forma repetível, de forma organizada esse meu código? Então, imagina esse mesmo cenário para entrega de modelos de machine learning. Então, eu quero realizar experimentos, tá? Mas eu quero realizar esses experimentos de uma forma automatizada. Eu quero conseguir criar artefatos a partir desses experimentos para depois conseguir fazer as comparações e identificar qual de fato foi o modelo que entregou a melhor performance naquele momento, com aquele conjunto de dados que eu tinha. Tá? Como que eu faço o tracking disso? Né? Então eu quero depois identificar qual que foi o melhor modelo, eu quero fazer uma avaliação, eu quero automatizar inclusive a versão do meu modelo. Então o MLflow ele vai ajudar num passo a passo aí para poder viabilizar essa entrega, operacionalizar, né? Se vocês quiserem pensar, a hora que a gente pensa em MLOps, por exemplo, não dá para fugir do MLflow, tá? Se alguém ainda não conhece, tiver curiosidade, acesse mlflow.org aí que vale bem a pena. Beleza, dito isso, eu comentei com vocês que é um projeto open source, né? Então ele é gratuito, vocês podem fazer o deployment do MLflow dentro do on-premise, por exemplo, mas amantes da Databricks, vocês já sabem que ele está embarcado aí out of the box dentro da plataforma. Quais são os grandes diferenciais? Tá? Eu vou destacar 4 diferenciais aqui para vocês. O primeiro deles é a entrega a nível de produção. Por quê? Você tem um serviço que é gerenciado dentro da Databricks. Então, você não precisa se preocupar em realizar a instalação de servidor, você não precisa se preocupar com toda a parte de alta disponibilidade, backup, DR, aplicação de patch, toda a parte de infraestrutura, ela é abstraída. Tá? Então, você consegue fazer o uso desse conceito de MLOps que eu falei aqui para vocês, para fazer todo esse tracking de experimento, para você conseguir entregar com qualidade, produtizar essas entregas dos modelos com escala. Tá? Então, assim, preparado para a produção. O segundo benefício é que dentro da Databricks vão ter diversas funções avançadas. Tá? Dentre elas, eu não vou dar muito spoiler aqui, que o Lucas vai mostrar para vocês algumas funcionalidades bem legais que estão inclusive ligadas à GenAI, mas eu já dou um spoiler para vocês que o que vem de interessante são algumas interfaces de usuário. Tá? Quando a gente fala de interface de usuário, a gente está falando de uma UI para, por exemplo, eu dar um feedback se foi positivo ou negativo a resposta do meu modelo. Tá? O terceiro é a integração com o Unity Catalog, tá? Então eu não consigo falar, a gente falou agora há pouco do conceito de CI/CD, MLOps e tal, eu não consigo falar nada disso sem segurança, sem governança, tá? E a integração com o Unity Catalog vai entregar isso num nível enterprise para vocês. E o quarto benefício da hora, que não está escrito aqui, é que o MLflow dentro da Databricks ele é gratuito. Tá? Então assim, tem uma única feature aqui, que é o conceito de LLM as a Judge. Não vou entrar aqui no detalhe, o Lucas vai apresentar para vocês, mas essa é a única funcionalidade que tem algum tipo de cobrança. As demais são todas gratuitas. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo verdinho, além de vocês poderem utilizar isso dentro da Databricks, ele é gratuito. Tá? Ah, mas se eu estiver rodando meus experimentos no on-premise, não tem problema, ele vai ser gratuito do mesmo jeito. Tá? Agora eu vou trazer um cenário aqui para vocês, e aí qualquer semelhança é mera coincidência com a realidade, tá? Então, assim, num cenário bem hipotético aqui, alguns executivos de uma empresa se reúnem para poder realizar algum adiantamento na renovação dos contratos, tá? Então, o ano fiscal está terminando, os executivos se reuniram e eles querem agora, quais são os clientes que a gente pode ofertar uma renovação, né? Adiantar essa renovação mediante a gente oferecer um desconto, né? Então, pô, a taxa de juros está alta, o desconto precisa ser atrativo para a empresa, de fato, optar aí por fazer essa renovação. Por sorte, esses executivos aí ficaram sabendo que, olha, o time de Machine Learning, o time de Generative AI, o time que trabalha com dados e inteligência artificial na empresa, lançou recentemente um agente de análise de contratos. Então vai facilitar bastante a vida deles quanto a isso, né? Ok, então vamos começar aí essa atividade. A primeira pergunta, né, a hora que a gente pensa aqui, ó, o CFO fazendo essa pergunta aí pro
para esse assistente, né, ou para esse agente aqui de inteligência artificial é, eu quero identificar quais são os clientes que têm uma determinada receita anual, né, então que fecharam um contrato com a gente, que estão com um vencimento próximo e que tem um determinado nível ali de desconto, né, então eu não posso ferir uma política ali específica que tem para poder dar esse desconto. Tá? Então, o agente vai realizar uma série de atividades. Então, entre elas, ele vai buscar quais são todos os clientes, ele vai fazer esse filtro em cima de todos esses contratos aí que vencem nesse período, que tem a receita maior do que isso e que vão considerar ainda algumas políticas aí de conformidade para poder nada disso ficar fora. Bom, a gente respondeu, nenhum desses contratos aí está atendendo a critérios de compliance, então você pode aplicar o desconto a todos eles. Bom, maravilha, né? Então CFO conseguiu poupar aí provavelmente uns 3, 4 dias aí de trabalho e vai conseguir adiantar a renovação aí para o término do ano fiscal. Sucesso, correto? Negativo, né? Ainda bem que isso não aconteceu na empresa de vocês e vocês estão assistindo essa sessão, então não vai acontecer na empresa de vocês, tá? Eles tiveram um problema, tá? Dias depois eles avaliaram e viram que 4 dos maiores contratos que eles tinham tiveram uma política de conformidade ferida e eles saíram num prejuízo, né? Então, perderam toda aquela margem de lucro, tá? Como que, e o que isso tem a ver com o que eu comentei com vocês de MLflow, sobre a gente falar de produtizar com qualidade a entrega de agentes, o que isso tem a ver? Qualidade, pessoal, é o problema e o desafio número 1 quando a gente pensa na entrega de agentes de inteligência artificial generativa, tá? Da hora, isso vale também para Machine Learning clássico, então aí eu trago para vocês. A primeira grande diferença, quando a gente faz esse tipo de comparação, né, e qualidade vira um blocker tão grande, e ele se torna esse número 1, porque quando a gente fala desses agentes de linguagem natural, né, dos modelos de linguagem natural, os LLMs, eles não são determinísticos, né, e o comportamento deles pode ser imprevisível, né. A gente tenta controlar de algumas formas, a gente tem alguns parâmetros, a gente pode aplicar guardrails, mas de fato ele ainda é um modelo não determinístico e imprevisível. As entradas dos usuários evoluem com o tempo, a qualidade é muito subjetiva, né, então quando a gente fala de políticas de conformidade, o que é uma qualidade? Né? O que significa você devolver uma resposta com qualidade? Ele ser coerente, é coesa ou ela está de acordo com uma política de conformidade? Tá? E por fim, a gente está falando aí de sistemas bem complexos. Por quê? Eu posso trabalhar com um agente que vai interagir utilizando linguagem natural, mas que por trás ele vai chamar uma série de funções, tools e todo aquele chains e todo aquele conceito que a gente conhece. Então é difícil de você saber qual que é o ponto em que se perdeu essa resposta e, por exemplo, trouxeram 4 contratos aí que estão fora. Tá? Para resolver esse problema, tá, pessoal? Então eu respondi aí 2 das perguntas para vocês, o que e o porquê, tá? Aí o MLflow 3.0 aí foi lançado, tá? Basicamente, para que vocês consigam ter o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível que é possível realizar, produtizar essas entregas de Machine Learning clássico, agora a gente vai conseguir fazer isso também com avaliação de agentes de linguagem natural, tá? Quero destacar aqui para vocês, bem rapidinho, antes do Lucas começar a demonstração, tá? Quais são os 3 problemas que ele resolve, tá? Então o primeiro deles é o que eu comentei com vocês. Pô, é complexo, tem uma série de tools, functions, então eu tenho várias chamadas encadeadas e isso acaba se tornando complexo, tá? Então o que ele resolve ele consegue criar traces em que eu sei exatamente quanto tempo que eu gastei e qual foi a sequência que foi realizada em cada uma dessas chamadas, tá? O segundo, ele está ligado àquela funcionalidade que eu comentei com vocês de ter os modelos de linguagem natural como os juízes, tá? Então eu não quero só que uma pessoa realize o julgamento e diga se aquela resposta está certa ou errada, se ela tem coerência ou não, se ela foi coesa, se ela cobriu ou não as políticas de conformidade e qualquer outro termo, né, ou qualquer outro guardrail que vocês queiram implementar. Tá? Então tem esse ponto aí também que ele vai ajudar com esse conceito aí de LLM as a judge. E por fim, a observabilidade anywhere. Tá? Então é possível se conectar com agentes que estão hospedados fora da Databricks, tá? Seja no on-premises ou se estiver em qualquer outro lugar, utilizando o MLflow 3.0. Tá? Eu vou chamar o Lucas agora aqui, para ele contar um pouquinho para vocês da parte do como. Como que a gente consegue agora colocar isso em prática.
Opa, boa tarde, pessoal. Prazer. Eu sou o Lucas, eu faço parte do time de arquitetos especialistas da Databricks, mais focado em AI e Machine Learning. E agora, como o Thiago comentou, eu vou entrar um pouquinho a fundo em o que está acontecendo por trás para a gente conseguir realizar essas tarefas e mostrar para vocês esse cenário fictício que a gente trouxe, que graças a Deus é fictício, né? Espero que ninguém tenha passado por ele, mas como que a gente utilizou todas as ferramentas que o MLflow 3.0 disponibilizou para a gente para investigar e produtizar de uma forma segura e confiável aquele nosso agente jurídico. Então a primeira coisa é entender que MLflow 3.0 e a coleta dos traces, ela não está ligada necessariamente a modelos que estão disponibilizados só pela Databricks. Então se o seu agente dentro da Databricks, ele foi criado pelo nosso Agent Framework, está disponibilizado, está servido dentro da nossa plataforma, todo tracing ele já é coletado de forma automática. Putz, Lucas, mas eu já tenho muitos agentes que estão disponibilizados em várias plataformas, em várias ferramentas, vários lugares diferentes. Não existe nenhum problema. Você pode instalar o MLflow Tracing e também realizar essas tarefas. Ele não depende de você fique amarrado dentro da plataforma e principalmente os traces que são coletados, eles são formatos de OpenTelemetry. Então, eles são compatíveis também com formatos open source. A ideia aqui não é te dar motivos para ficar travado na plataforma, mas te dar alternativas para você realmente produtizar seu projeto. E a gente começa pelo tracing. O que o tracing é? O tracing vai ser todas as etapas que o seu agente executou, tudo que ele enviou e tudo que ele recebeu. O que são essas etapas? Ele pode ser a chamada de um segundo agente, ele pode ser a execução de um modelo de LLM, ele pode ser a execução, uma chamada de API, uma função de transformação, uma busca vetorial de um texto, tudo isso ele vai ficar coletado. Então, naquele primeiro cenário, a gente fez uma pergunta sobre contratos, mas na realidade ele falou que não tinha nenhum. O que foi o erro? Foi um delírio? O nosso modelo delirou? Foi erro de prompt? O meu prompt estava errado? Ou foi alguma função que ele chamou? A gente não sabe, a gente sabe que a gente errou. E quando a gente só sabe que ele errou, e a gente não consegue, não tem ferramental para identificar e investigar o porquê aconteceu o erro, fica muito difícil a gente confiar. Então eu vou mostrar para vocês, dentro da plataforma, o nosso experimento, que foi o experimento criado ali para o nosso agente jurídico. Mas antes disso, eu queria só lembrar que o MLflow ele já está integrado com mais de 20 frameworks. Então, você pode pensar assim, putz, meu agente ele não está num padrão Databricks, ou então ele está feito em LangChain, não tem importância. Ele já com MLflow, a biblioteca, por exemplo, LangChain.autolog, é a única diferença e a única alteração que você precisa fazer no seu agente. Não tem nada além disso. Lucas, mas o meu é muito específico. Eu criei um framework interno nosso. Não tem problema, você consegue manualmente e de forma modular personalizar e colocar quais são as etapas que você quer que entre nesse tracing, quais as etapas que você quer que seja monitorada. Então você tem essa autonomia de adaptar para a forma que você quiser. Mas vamos então ver dentro da plataforma como que está o nosso agente. Primeiro de tudo, a gente vai ter essa aba aqui do nosso agente jurídico, a aba de traces. E ela vai ter registrado todas as perguntas que foram realizadas do nosso agente, seja em tempo real, seja de modo offline. Também, além das perguntas, a gente vai ter o que foi respondido, quantos tokens gerou para a gente ter esse controle, o tempo de execução, quando foi executado, se deu erro ou não, a gente já tem tudo isso automaticamente registrado. Aqui eu vou encontrar qual que foi a pergunta, aquela pergunta que a nossa CFO fez e ela trouxe errada. Quando eu abro a pergunta, eu já tenho uma visão detalhada de todas as etapas que meu agente executou. Então, tem visão em tempo, tem visão sequencial, tem o que foi enviado. A gente consegue ver aqui as que deram erro e as que não deram. Então, teve uma função ali que deu erro. E agora a gente vai tentar encontrar a nossa função de busca de contratos. O que será que aconteceu quando a gente foi buscar o contratos? Aqui eu encontrei a minha função, search book, ou seja, que é a busca de contratos. E eu tenho aqui nos meus outputs um CSV vazio. Só tem um header. Então aqui a gente já identificou que o erro foi nessa função. Ela não deveria ter trazido vazia. E por que ele trouxe vazio? Aqui eu consigo ver qual o parâmetro que ele mandou, que foi o mínimo, ARR é o parâmetro errado. Então a gente já identificou aqui qual foi a função que errou. Não foi um delírio, não foi um erro de prompt, foi a função que a gente vai ter que adaptar e vai ter que ajustar. Para desencargo, a gente consegue abrir as outras funções para entender se ele se comportou corretamente. Então, vamos pegar as margens preservadas, por exemplo. Está fazendo aqui, trouxe o valor 0.08, ele fez o cálculo errado, vamos ver até o momento que ele identificou que deveria parar, parou, e a gente olha aqui o fluxo sequencial inteiro do que nosso agente executou para entrar na resposta final, que é nenhum contrato encontrado. A resposta não estava errada,
A única questão é que a busca estava errada. O nosso agente não é o modelo, não é o LLM que estava errado, é entender como que a gente modula corretamente a nossa função para fazer isso. Isso lembrando que não é um agente sequencial, ele é um agente que o próprio supervisor escolhe qual função chamar. Então a gente já consegue ver tudo que ele escolheu, a decisão que ele fez, o que ele enviou e o que saiu. Mas beleza, corrigimos a função, podemos mandar para produção? Não. A gente precisa garantir que essa correção ela é suficiente para que a gente consiga mandar isso para produção. E para isso a gente tem o evaluation, que é justamente a gente criar métricas e parâmetros em um dataset para avaliar e sair da questão do feeling, da vibe, tá certo, não tá, parece que tá certo, não tá, para criar realmente um dataset que a gente consegue fazer essa avaliação. Então aqui, nessa mesma tela, eu abro ali a segunda aba, que é o de Evaluations, e eu tenho uma sequência de avaliações e métricas que eu coloquei. Safety e Relevance são exemplos de métricas nativas do Databricks. Você simplesmente pluga elas e ele já consegue fazer métricas de uma forma de fine tuning. Guidelines, você pode escrever em linguagem natural como você quer que ele se comporte. E também eu programei 2 funções, porque eu tenho acesso aos traces, então eu programei em Python 2 funções para identificar se ele traz os contratos corretos ou não. Criei um dataset de 5 perguntas e respostas e eu consigo aplicar o meu experimento e eu tenho uma visão consolidada da performance dele em cada um. Para cada uma dessas análises, ele traz uma justificativa também em linguagem natural para entender se ele avaliou corretamente. Então, aqui, o Guidelines, por exemplo, foi um Guidelines extenso. Ele trouxe detalhadamente para cada uma das diretrizes que eu coloquei o porquê que ela não passou. A Rejection, também ele vem aqui e explica o porquê que ele não passou e o que ele passa também ele explica. Por que eu passei? Para que a gente consiga fazer essa curadoria se a nossa avaliação está sendo da forma correta ou não. Esse é um agente que a gente fez, esse primeiro teste, foi usando o Llama 4. Mas eu peguei o mesmo experimento, mudei para o Cloud e simplesmente com um botão reexecutei as mesmas métricas e eu consigo ver, no mesmo dataset, consigo ver a performance diferente. Putz, está diferente mesmo? Não lembro, porque acabei de mudar de tela. Eu tenho a opção aqui de colocar os meus experimentos lado a lado, o Cloud e o Llama, e eu vou ter essa visão aqui de que qual foi a métrica que subiu, qual foi a métrica que diminuiu. Nesse caso aqui, a nossa métrica subiu 60%, mas ao mesmo tempo a nossa latência também subiu um pouco. Faz sentido essa métrica melhorar? O custo pela latência faz sentido ou não? A gente consegue avaliar. Quando a gente abre, a gente coloca lado a lado o caminho de pensamento de cada um dos agentes, a gente consegue entender que eles se comportam de uma forma muito diferente e a gente consegue ali também ver uma a uma das nossas avaliações e também qual que foi o critério que foi dado para se passou ou não passou. Nesse caso, está em formato auditável? Não está, ele deu a justificativa. Mas, na verdade, o nosso usuário final, ele entende que sim, está em formato auditável. E ele precisa também fazer uma alteração e um ajuste para identificar e formalizar isso no sistema. Então, a gente vai abrir a minha pergunta no meu experimento Llama. E aqui na nossa lateral, eu tenho aqui todas as respostas, e aqui esse foi gerado pela nossa AI, com LangGraph e Databricks. Eu tenho a opção de adicionar o meu feedback, e aí eu, como humano, adiciono o meu feedback, falando aqui no qual foi a métrica que eu estou avaliando, e eu coloco, nesse caso aqui, falando, eu acredito que está sim no formato editável, eu acredito que está sim, que o meu juiz LLM, ele fez essa avaliação de forma incorreta. Quando eu salvo isso, ele vai aparecer aqui numa lista com o meu nome e qual foi o feedback que foi dado. Ok, o nosso modelo ele conseguiu passar por todas as nossas métricas. Vamos mandar ele para produção, mas não podemos mandar ele para produção sem fazer a nossa monitoria para entender como que ele está funcionando. Então aqui na nossa monitoria, a gente consegue olhar e colocar as mesmas diretrizes que a gente colocou na nossa avaliação, salvando os traces no Util Catalog, onde vão ficar todos salvos e coletados, e aí ele vai gerar a nossa métrica funcional ali em um dataset, seja 100% ou 50%, eu coloco quantos por cento eu quero que seja avaliado, para ele fazer essa coleta e salvar aqui no nosso Util Catalog, gerando também gráficos de avaliação. Então, dentro do nosso tracing, a gente vai ter aqui a nossa visão de charts, onde vai ter o gráfico com as métricas, o que está passando, o que não está passando, para fazer esse entendimento, se mesmo que ele passou na minha avaliação, em tempo real, esse modelo, esse agente, ele continua performando ou a gente deveria fazer uma alteração com ele. Então, nesse caso, a gente pode ver que tem uma taxa de erro muito grande. E esse foi um exemplo que a gente precisou mexer e alterar o nosso prompt.
E o que seria a alteração do prompt? Não é só eu ir lá e mexer na minha mão e dar uma mãozada lá, escrever, mudar o texto e afetar todo o meu projeto. Prompt ele é um ativo importante da nossa AI. Então a gente tem aqui também a opção da gente governar e gerenciar os nossos prompts. Eles vão ficar também seguindo a nossa governança, o nosso controle de acesso do Unity Catalog. Então a gente aponta qual que vai ser esse prompt que ele foi consolidado, ele foi avaliado, ele vai ser compartilhado com outros agentes, eu posso deixar isso, esse é o prompt oficial, esse é o prompt que pode ser usado. A gente tem o histórico de versão, então se eu altero, eu não perco o que eu alterei, e eu tenho a comparação. Então aqui eu consigo colocar a minha versão 6 e comparar com a minha versão 2 e entender o que realmente mudou entre cada um desses prompts para eu saber o que afetou e eu conseguir fazer o meu rollback sem nenhum tipo de impacto e sem nenhum tipo de problema. Então aqui eu tenho aqui a nossa alteração e tudo que foi feito. E com isso, a gente conseguiu realmente produtizar aquele nosso agente com a confiança e a garantia de quando ele errar, a gente tem uma margem ali e o que a gente consegue fazer essa alteração. E aí fica o convite para vocês, né? O que está faltando hoje para os agentes eles pararem de ser uma brincadeira, um experimento, e eles conseguirem entrar em produção. E aí, por isso, vocês podem procurar a gente para conhecer mais o meu Flow 3.0. E aí eu passei um pouquinho, bora pro café. Obrigado, pessoal. Valeu.